Uma cordial boa noite a vocês todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Antes de eu iniciar, eu só queria apresentar para vocês o Orando em Família do próximo ano, que vai ter o tema transversal, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu creio que são 14 semanas que tratam do tema família, com diversas abordagens, e no mais continua como sempre, tratando um texto bíblico por semana, com o propósito de dar uma visão panorâmica e aprofundada da Escritura. Eu fui convidado para falar sobre a reforma, então eu queria falar para vocês sobre a reforma, interpretando uma pintura do pintor Lucas Cranach. Mas antes de eu entrar nessa pintura, eu preciso explicar algumas coisas para nos possibilitar acesso ao tempo da reforma. 500 anos atrás era um tempo muito diferente do nosso. E talvez a maior diferença que a gente pode detectar é a percepção que as pessoas tinham de si mesmos. Nós temos normalmente uma percepção positiva de nós mesmos. Enquanto que no fim da Idade Média as pessoas tinham uma consciência muito aguçada de que elas não correspondiam à vontade de Deus, quer dizer, uma consciência do pecado. E em pessoas como Lutero, isso era uma consciência ainda mais aguçada, porque ele não admitia que se varresse alguma coisa debaixo do tapete. Por exemplo, uma expressão que Lutero usa em 1523, quando publica a primeira edição de suas obras, ele escreve no prefácio que ninguém era para se chamar de luterano, porque como é que meu miserável nome pode servir de nome para um filho de Deus? Eu que sou o mísero saco de vermes. Mas é uma expressão que ninguém de nós ia dizer de si: eu sou um saco de vermes. Por que nós pensamos tão diferente daquele tempo? Porque nós fomos doutrinados por 500 anos de humanismo, 300 anos de iluminismo, e aqui no Brasil ainda 150 anos de espiritismo. Porque esses movimentos insistiram de que o ser humano lá no fundo é bom. De modo que para nós hoje é difícil ter noção do pecado e por isso, de fato, também é tão difícil de falar da salvação. Se eu não estou perdido, por que eu vou ter que ser salvo? Claro, o drogado lá na esquina, ele está perdido, mas eu, cidadão normal, não penso assim. Talvez para a gente ter uma noção aproximada disso, imagine o seguinte: você é motorista e no seu carro você tem 3 câmeras, uma filmando você ao volante, para flagrar toda vez que você pega no celular, a outra focada no velocímetro, para ver se você confere, se a sua velocidade confere com a permitida, e a terceira focando na estrada. E as 3 câmeras estão em tempo real ligadas ao Detran. E lá tem um policial especializado em observar essas 3 câmeras das imagens e clicar no botão toda vez que você infringe a lei. Quanto tempo você acha que ficaria com o carteiro motorista? Por mais que a gente queira se submeter às regras, né? Por exemplo, a descida da Serra do Litoral Catarinense,
minha tentação sempre foi que pelo menos pisar um pouquinho mais, né? Eu ponho na velocidade automática e quase sou amassado pelos caminhões que vêm atrás de mim. Esses dias eu voltei da chácara, passei por Campo do Tenente e termina com uma lombada e eu vou lá para acelerar. Quando eu estou em 80, tinha a placa lá 60. Quer dizer, se já num conjunto de regras tão simples como as leis de trânsito, ninguém de nós pode dizer que é justo, que dirá com a complexidade de nossos atos, de nossas palavras e de nossos pensamentos. E nesse ponto Lutero não escondia nada. Na angústia, quando um colega dele morreu, ele decidiu se tornar monge e foi conversar com o pai dele, que pagava a faculdade. E o pai disse: não, senhor, teu curso de faculdade é minha aposentadoria, você vai continuar o curso. E na volta para casa, ele era alcançado por uma trovoada, um raio bate bem perto dele numa árvore, ele se ajoelha e diz: senhor, eu vou ficar monge. Entra no convento mais rigoroso que havia em Erfurt. A primeira tarefa que ele dá é limpar as latrinas do convento e levar o conteúdo para fora da cidade. Então você imagina o estudante mais brilhante da universidade, com doutorado em Direito, sai com um carrinho de mão com excrementos humanos para fora da cidade, como exercício de humildade. Mas ele disse para o seu superior, o superior Staupitz, isso não tira a maldade do meu coração. E o Staupitz não sabia mais o que fazer com ele e manda ele estudar a Bíblia. E quando em 1505, Lutero, em 1505 ele entrou no convento. Em 1512, quando ele já se tinha dedicado um tempo ao estudo da Bíblia, ele é designado ser professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, e as primeiras aulas que ele tem que dar é sobre o livro de Salmos. Então, ao estudar o livro de Salmos, ele diz que ele ficava irritado toda vez que aparecia a palavra justiça de Deus e verdade de Deus, porque essas duas palavras lhe lembravam da sua insuficiência, até que ele leu o Salmo 31, versículo 1. Podemos projetar. No Salmo 31 ele começa assim: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim e livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. O que chamou atenção para Lutero nesse salmo é essa frasezinha sublinhada: livra-me pela tua justiça. Interessante. Num tribunal nosso, alguém acusado só é liberto se ele tiver justiça. Pela lógica humana, devia ser assim: livra-me pela minha justiça, eu sou justo, então livra-me. Nos nossos tribunais vale a regra: a confissão do réu é a rainha das provas. Se um desse pessoal do Lava Jato disser: eu recebi esse dinheiro, eu ganhei esse triplex, sei lá o que seja, a condenação é imediata, não tem livramento. Mas ao ler isso aqui, Lutero percebeu e começou a entender Romanos 1,17. Ele diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E aí, conectando, por exemplo, com a primeira carta de João, quando diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E Lutero entendeu que a justiça de Deus é algo diferente do que a nossa justiça humana. Nos nossos tribunais, quem confessa o seu erro é condenado. No tribunal de Deus, na presença de Deus, quem confessa o seu pecado é perdoado. Então, o
que nos liberta, o que nos livra é a justiça de Deus e não a nossa. Lutero, numa conversa à mesa, ele conta que essa descoberta foi como se sobre ele o céu se tivesse aberto. Isso foi em 1512. Só 5 anos depois ele veio a público com isso. Nesses 5 anos ele ficou a conferir se de fato era isso ou se ele estava fazendo uma leitura, digamos, interesseira dessa passagem. Em 1517 ele prega as 95 teses na igreja de Wittenberg. Claro que o motivo desse ato foi algo corriqueiro. Ele, como ele era padre na cidade também, ele ouvia confissões. Ele ouviu a confissão de um alcoólatra, ele deu como tarefa um exercício de disciplina. E uns dias depois ele encontra um homem na sarjeta e ele pergunta: mas Micael, eu não te disse que você era para ser remendado? E o cara puxa uma indulgência do casaco e diz: não, mas eu já quitei os meus pecados aqui da indulgência. E Lutero escreveu as 95 teses e as publicou isso era um mural na porta da igreja da universidade, era um mural da universidade, para discutir o assunto em sala de aula. Só que em 15 dias essas teses viralizaram. 15 dias depois essas teses estavam sendo lidas em Roma, em Madrid, em Londres, em Paris, em Estocolmo, não é? Isso se espalhou uma velocidade inimaginável para aquele tempo. E Lutero se viu acuado. Ele escreveu uma vez que se ele soubesse do que Deus ia meter ele nunca tinha escrito os 95 teses, não é? Mas como a reação não foi contra ele como pessoa, mas contra o seu Senhor, ele disse: eu não podia deixar de defender o meu Senhor. Quando Lutero foi chamado à presença do imperador, na fala dele, ele disse uma coisa muito importante para a gente entender. Ele diz: a minha consciência está presa à palavra de Deus, é cativa da palavra de Deus. Isso é importante a gente perceber. A palavra de Deus não só estava na sua mente e nos seus pensamentos. A palavra de Deus oprimia na sua consciência, formatou a sua consciência. E eu creio que isso é importante para a gente perceber. A palavra de Deus precisa entrar na profundidade da nossa consciência, a nos fazer discernir o que é certo e o que é errado, o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. E isso motivou a sua vida daí para frente. O quadro que eu quero para mostrar para vocês é esse quadro, esse slide, com 4 pinturas, que esse é o altar da igreja da cidade de Wittenberg. Essa pintura é de Lucas Cranach, que era o pintor da corte do rei da Saxônia, mas ele tinha seu ateliê em Wittenberg. E quando Lutero morreu, ele resolveu colocar numa pintura o que ele aprendeu em 30 anos ouvindo Lutero pregar quase que diariamente. Eu creio que é um resumo singelo e bonito do ensinamento da reforma. Então essa figura você pode achar na internet, numa resolução muito boa. Se você colocar Cranach altar, o altar de Cranach aparece na internet. Vamos olhar em etapas. Na base está o quadro que retrata o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios: ninguém pode colocar outro fundamento do que foi posto Jesus Cristo. Eu gosto muito desse quadro. Eu vi ele a primeira vez ao vivo em Wittenberg, há 44 anos atrás, especialmente porque ele retrata Jesus na centralidade e sem nenhuma concorrência. Se você comparasse esse quadro com qualquer igreja medieval,
ou com qualquer das nossas igrejas, por exemplo, em Minas Gerais e na Bahia, essas igrejas antigas, você vai ver que a imagem do crucificado sempre concorda com um monte de outras imagens. Aqui você vê uma parede lisa atrás, somente Cristo. E tem mais uma coisa interessante nesse quadro, né? Esse quadro retrata um recinto fechado, mas as mortalhas estão esvoaçantes contra qualquer lógica. Pela lógica, os dois panos deviam estar pendurados no chão. O que o pintor quer dizer com isso? Ele quer retratar a ressurreição. Jesus foi crucificado e as mortalhas esvoaçantes dizem que ele não permaneceu na morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. É o resumo que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios 15, quando ele escreve para os Coríntios: eu passei para vocês o que eu recebi. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. PT, salvações, isso é todo o Evangelho. O resto é explicação. E que essa síntese, esse resumo, é tudo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Quer dizer, se eu não tenho pecados, eu não vou entender o que ele fez por mim. Se eu não reconheço o meu pecado. E ele ressuscitou segundo a Escritura. Então ele é o Messias Salvador, o Filho de Deus que veio para a redenção da humanidade. Esse é o assunto da igreja. Se o foco de nossa jornada como cristãos individuais e o foco de nós como comunidade, como povo de Cristo não for essa, estamos perdendo tempo. Eu vou citar uma palavra de Lutero. Lutero diz: eu não quero ter outro mestre do que somente este um que se chama Cristo. Como ele nos ordenou, todos os demais quero considerar colegas aprendizes. Que palavra bonita! E que palavra forte! Num contexto quando a igreja estava estruturada em hierarquias, de baixo em cima. Todos os outros eu quero considerar aprendizes comigo. Na igreja de Jesus, todos são irmãos e todos estão sobre o mesmo piso. Toda vez que na igreja se monta hierarquias, a gente nega Cristo. A gente pode ter tarefas diferentes e funções diferentes, isso não é problema nenhum. Mas, na perspectiva do reino de Deus, uma criança tem a mesma importância como um doutor em teologia. E a faxineira da igreja, a mesma do pastor. Isso significa somente Cristo implica nisso. Claro que nós vivemos num mundo cheio de hierarquias e de estruturas, mas o povo de Deus é diferente. Eu me lembro que lá em São Paulo, no Unicamp, fizeram uma vez um pesquisador se vestiu de varredor no espaço da Unicamp, né, para perceber se as pessoas tomavam conhecimento dele ou não. Ele percebeu que vestido de varredor das ruas da Unicamp, da USP, ele não era conhecido. A hora que ele trocou de roupa, a abordagem era outra. Isso é a marca do mundo. Mas a marca do povo de Deus é essa igualdade elementar de irmãos e irmãs, todos eles dependentes do mesmo Senhor. Eu volto mais uma vez ao quadro para ilustrar mais uma coisa. E esse somente Cristo, como é que... Por que Deus mandou seu Filho? Por que Ele o entregou à morte
e o ressuscitou, por pura bondade de Deus, não por mérito humano algum. Ninguém de nós mereceu e merece que Deus se importasse conosco. Que Ele o faz é por misericórdia, é por bondade, é por graça. E merecida, somente pela graça, nós somos presenteados por Jesus. Na célula da Igreja Luterana, essa semana teve uma discussão. Pois alguém disse assim, mas eu me esforço para ser cristão e vivo segundo o Evangelho. E aí o cara se arrepende no leito de morte na última hora e é perdoado. Isso não é justo. Não é assim mesmo. O malfeitor na cruz não pôde fazer nada por gratidão a Jesus. Ele só pôde clamar: lembra-te de mim quando vieres de teu reino. E Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é graça. A parábola dos trabalhadores na vinha nos corrige justamente nesse pensamento de que crente velho tem méritos e vantagens. Não, crente velho devia ter mais consciência do seu pecado. Quando pais dizem para filhos que eles têm mais experiência, os filhos normalmente ficam irritados, especialmente quando forem adolescentes. Mas se os pais disserem: eu já errei mais do que você, isso vai soar diferente. Somente pela graça. Uma citação de Lutero: não se pode louvar e exaltar a Deus mais e atribuir e reconhecer-lhe honra do que ao confessarmos que por pura graça e misericórdia Ele nos liberta do pecado, da morte e do inferno, e nos dá seu amado Filho e presenteia com Ele todos os seus bens. Em Jesus Cristo, Deus toma de nós, de ti e de mim, a culpa, o pecado todo, e nos dá a santidade de Cristo. Todos os bens de Cristo se tornam nossos. Por isso Lutero gostava de falar da troca bendita. Nós entregamos o pecado e Ele nos dá a sua santidade. Quem ouve esta pregação, quem ouve esta mensagem anunciada graciosamente, a recebe por fé. Se você olhar nesse quadro, a comunidade reunida, você perceberá, olhando em detalhe, talvez não seja possível ver aí, que as pessoas não estão olhando para o pregador do templo, mas estão olhando para o crucificado. Isso é uma coisa muito importante. Porque se eu vou a um culto, se eu vou ouvir uma pregação do Evangelho, se eu vou a um estudo bíblico, o meu foco não pode estar na pessoa que dirige o estudo bíblico, ou que prega, mas eu preciso aprender a discernir o que Deus está falando para mim por meio deste mensageiro sobre Jesus Cristo. Então o meu olhar está voltado para Jesus. A minha pergunta fundamental deve ser: o que Deus está revelando a mim por Jesus? E eu só posso receber esse presente gratuitamente por fé. Eu preciso confiar e crer que essa promessa é verdadeira. Naturalmente, há duas pessoas nesse retrato aqui olhando para o pintor, né? Uma aqui embaixo, as pessoas sentadas, e uma das pessoas que está lá nos fundos em pé. Com isso, o pintor nos lembra que a gente pode estar na igreja, mas olhar para a direção errada. A gente pode esquentar banco da igreja a vida inteira e não conhecer a Jesus Cristo. Um detalhezinho que também me chama a atenção nessa pintura é que a roupa das pessoas presentes, da comunidade presente no culto, e o pregador, a roupa não distingue muito.
Porque 500 anos atrás, praticamente toda pessoa que saía a público punha um tipo de toga sobre a sua roupa. Por que isso? Roupa era muito cara naquele tempo, e também pessoas de posição social média e até elevada tinham roupas arrebentadas por baixo da sua toga. Então a toga era um encobridor de roupas arrebentadas. Nos nossos dias, só os pastores luteranos e os juízes usam essa tralha, não é? Mas não tem mais serventia alguma, a não ser talvez para alguma vaidade. Quando Lutero explica a fé, ele diz o que é fé. Crer em Cristo significa vestir, tornar-se um com Ele. Mas Cristo é o Filho, por isso neles os crentes também serão filhos com Ele. O apóstolo Paulo fala em revestir-se de Cristo. Lutero diz: crer significa vestir a Cristo, tornar-se igual a Ele, permitir que o caráter de Cristo seja formado em nós. Isso não é um processo vapt-vupt. Isso é um processo no qual, enquanto nós vivemos, o Senhor vai trabalhar. É um desafio que não termina, enquanto o Senhor não nos chamar para a sua presença. Por isso, fé não é algo do passado, mas é um exercício diário de se revestir de Cristo, de permitir que a presença de Cristo se torne concreta em nossa vida. E a gente pergunta: de onde vem essa fé? Como é que essa fé que penetra em nossa consciência, como é que ela surge? Uma última observação sobre esse quadro. Eu aponto para o pregador agora. Não importa a pessoa do Lutero que está pregando aqui nesse retrato, mas importa dois gestos que ele faz. Com uma mão ele aponta para dentro da Bíblia. A mensagem que nós cristãos temos a anunciar, seja no nosso testemunho pessoal, na nossa conversa com um amigo, ou numa pregação pública como aqui na igreja. A mensagem que temos a anunciar é a que está registrada nas Sagradas Escrituras. É somente a Escritura, não é com algum acréscimo. Os alunos da FATEC sempre vão escutar de mim, enquanto eu der aula de homilética, de pregação. Na pregação cristã, duas palavras são proibidas: eu acho e talvez. O que eu acho não interessa em absoluto. E se eu tenho que dizer talvez, eu tenho que estudar mais. Não tem outro caminho. E o segundo gesto de Lutero, com uma mão ele aponta na Bíblia, com a outra mão ele faz o gesto de juramento daquela época e aponta para Cristo. Querendo dizer, o que eu estou anunciando não é algo que eu digo como se eu estivesse falando diante de um tribunal, é verdade. É verdade com a qual eu estou comprometido, pela qual eu estou disposto a pagar com a vida. Quando em 1530 o seu colega e cooperador Melanchthon estava em Augsburgo escrevendo a Confissão de Augsburgo, Melanchthon teve muitas dúvidas e altos e baixos, e Lutero lhe escreve uma carta: ô Melanchthon, o que mais o diabo pode fazer contra nós do que nos matar? Mas nós cremos no Senhor que ressuscita mortos. Por que você está com medo? Somente a Escritura, esta palavra é fundamental. E foi justamente pela redescoberta da Escritura e pela releitura da Bíblia que Lutero descobriu esta riqueza que Deus nos oferece. E a mesma Escritura que o fez anunciar
a boa nova da salvação em Jesus no seu tempo é a mesma Escritura que nos leva a anunciar a boa nova da salvação no nosso tempo. O que mais importa para Deus é que unicamente a sua santa palavra permaneça na cristandade, sem qualquer emenda de doutrina humana. Mas esta palavra não pode permanecer nela, a não ser que se reconheça Cristo como o único Senhor da obra e se conceda este nome unicamente a Ele. Deus quer que sua palavra permaneça na igreja, mas ela só vai permanecer na igreja se Cristo permanecer como único na igreja. Não é Jesus Cristo e Maria, não é Jesus Cristo e o sábado, e a pior versão de todas, não é Jesus Cristo e eu, porque o pior inimigo que atormenta os cristãos é o próprio eu, que concorda com Cristo. Não, é somente Cristo. Aí você pergunta, mas como é que isso como essa compreensão somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura, como é que isso molda o pensamento de uma pessoa? Que certeza a pessoa pode ter? Ele tem uma confissão de fé que Lutero escreveu, que é pouco conhecida, mas é muito bonita. Ele diz assim: esta será a minha fé. Pela minha maldade e fraqueza congênitas, até agora fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Se não puder crer que por Cristo Deus me perdoará o meu falhar, que dia por dia lamento, estarei arruinado, terei de desesperar, mas isso jamais farei. Pendurar-me num galho como Judas, isso não farei. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo, como a pecadora o fez. Apesar de eu ser pior do que ela, vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. No dia do juízo final, Ele dirá a Deus o Pai: este penduricado também vai ter que passar. Verdade é que Ele nada guardou e transgrediu todos os teus mandamentos. Pai, mas Ele se pendura em mim. É isso que importa. Eu morri por Ele. Deixa eu entrar. Esta será a minha fé. Não é bonito? Não é bonito da gente poder confessar isso? Minha fé é essa. Isso não significa que eu vou me conformar com o meu estado de teimosia contra Deus, mas eu vou continuar permitindo que o Espírito Santo continue a trabalhar na minha vida. Mas eu vivo dessa certeza já hoje. Em cima desse quadro que retrata a base, o pintor retratou 3 quadros: um retrata o batismo, o outro a Santa Ceia e o terceiro a confissão de pecados. Os batistas devem gostar desse quadro de batismo, não por causa da criança, não, mas por causa da maneira como o colaborador de Lutero está batizando essa criança. Você vê, a criança está pelada. Até 1700 os luteranos batizavam as crianças por imersão. Por que pararam? Boa pergunta. Eu gosto dessas variações. Por que eles pararam? Porque lá no iluminismo descobriram que batizando crianças no inverno, a temperaturas abaixo de zero, fora da igreja, temperaturas de 4, 5 graus dentro das igrejas, as crianças morriam de pneumonia. Era batizado e morria de pneumonia. Aí eles reduziram a quantidade de água com umas gotas. Brincadeira à parte, é interessante que quem batiza a criança é o professor de grego e de hebraico na universidade. Por que Lucas Cranach não colocou um pastor para batizar essa criança? Para mostrar o sacerdócio geral de todos os crentes. Não existe reserva de domínio de pastores na igreja de Jesus Cristo. Lutero pode dizer: uma mãe que educa seus filhos na fé faz um trabalho mais importante do que o bispo.
E ele também pode dizer: e se você no lugar for o único cristão, você é cristão, pastor, bispo e papa ao mesmo tempo. Quer dizer, como não há diferença entre cristãos, todos são co-aprendizes, qualquer um pode exercer qualquer função e tarefa. Ao lado de Menahem, que está batizando a criança, tem um senhor com a Bíblia aberta para indicar a ligação entre água e palavra de Deus. Porque Lutero disse: sem a palavra de Deus, o batismo é banho, também o batismo de adultos. O que é o batismo? No batismo nós sentimos na pele a morte e a ressurreição de Jesus. Isso não é algo que eu estou dizendo, isso Paulo escreve em Romanos 6. Ele diz: nós somos batizados na morte de Jesus. Por que nós não entendemos essa passagem? Porque nós não traduzimos a palavra grega de Deus. Porque a palavra nós somos mergulhados ou afogados na morte de Jesus, e ressuscitamos, e saímos da água e emergimos na ressurreição. Então, no batismo, nós somos afogados com Cristo na morte e ressuscitamos com Ele. Romanos 6, os primeiros versículos. Lutero explica isso assim no seu Catecismo Menor. O que significa esta imersão em água? Significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair da água e ressurgir diariamente novo homem que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, por nós traduzirmos a palavra grega baptize por batismo e não por imersão ou afogamento, o batismo virou um rito, uma cerimônia, e não algo existencial. O malfeitor na cruz não foi batizado, mas foi salvo. E Marcos escreve no Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer não será salvo. Ele não continua quem não for batizado. Mas no batismo nós somos lembrados que nós somos convidados a permitir que a morte de Jesus nós participemos da morte de Jesus como num afogamento. E saímos da água como se ressuscitássemos com Jesus. O Evangelho nos toca na pele. No quadro do meio, Lutero retrata a Santa Ceia. E na Santa Ceia nós degustamos essa mesma boa nova. Nessa pintura, no meio da mesa há um cordeiro, para lembrar que a ceia que Jesus instituiu está em continuidade, em conexão com a ceia pascual que os judeus celebravam. Os judeus celebravam na ceia pascal a libertação do Egito. Nós celebramos na ceia a libertação do pecado, do inferno e do diabo. Nos fundos, a gente vê duas pinturas na parede, uma com uma árvore assim bem estranha, quer representar a árvore do conhecimento do bem e do mal, do Éden, quer dizer, reporta-se a queda, a Gênesis 3. E no outro quadro dá para reconhecer uma cidade construída no alto de um monte, retrata a Nova Jerusalém. Isso significa que a ceia que nós celebramos, ela tem sua função e sua validade entre a queda e a volta de Jesus em glória. E em torno da mesa estão sentados vários personagens da época de Lutero recebendo a ceia. Com isso ele está dizendo que nós precisamos vivenciar a ceia nós mesmos. E quem distribui a ceia é um policial ou um soldado. De novo, não é um clérigo. Sacerdócio geral dos crentes.
E Lutero reinstituiu a celebração da ceia em repartir o pão e o cálice, não é? A Igreja Católica tinha restrito o cálice ao clero, para não desperdiçar o sangue de Cristo. Uma palavra de Lutero sobre a Santa Ceia: quem tiver consciência pesada por causa dos seus pecados, deve buscar consolo no sacramento, não no pão e no vinho, mas da palavra que no sacramento me oferece, presenteia e doa o corpo e o sangue de Cristo como dado derramado por mim. Isso não basta? Se alguém pensa que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, isso não é suficiente. Nós precisamos poder dizer que Ele morreu pelos meus pecados. E eu recebo o cálice e o pão e o cálice, a promessa do pão e do cálice, como promessa para os meus pecados. E o último quadro que está em cima desse quadro é talvez o quadro que todos os evangélicos mais estranham, que é o quadro da confissão individual de pecados. As igrejas católicas até hoje têm confessionário, e normalmente as igrejas dos evangélicos se gabam por não ter mais confessionário, não é? As igrejas luteranas mais antigas têm uma em São Leopoldo que tem confessionário, mas eu acho que já há uns 100 anos não se usa mais. Por que confessionários caiu em desuso? Ele caiu em desuso porque foi feito um mau uso dele. Hoje em dia, no máximo, alguém que está muito atormentado vai conversar com o pastor, com o irmão sobre os seus problemas, mas não é regra geral e não é coisa do dia a dia de todo cristão. Lutero ia se confessar todo dia. Aliás, o Papa Francisco II também o faz. O Bento XVI também o fazia. Essa prática não é errada, ela só não pode ser usada para manipular pessoas. Porque quando o Evangelho toca a nossa consciência, a boa nova, ela gera duas reações: ou arrependimento ou rejeição. E quando o Evangelho toca a nossa consciência, eu não posso anunciar para mim mesmo a palavra de Deus, eu preciso ouvir ela. E por isso, a confissão de pecados, a confissão mútua de pecados, é um ensinamento bíblico. Jesus fala disso nos Evangelhos, mas também Tiago, na carta, ele menciona isso. Se alguém tem pecado, confessai os vossos pecados uns aos outros, muito pode a oração do justo. Vamos exemplificar isso, uma coisa bem cotidiana e pequena. A gente brigou com um casal, um machucou o outro. O que errou precisa reconhecer o seu erro e confessar ele a Deus. E o que sofreu o erro precisa poder pedir para Deus, para que Deus perdoe. E Jesus diz: onde duas pessoas concordarem em pedir a mesma coisa, Deus lhes dará. É o mesmo pedido. Um se arrepende do pecado e o outro que sofreu o pecado pede para Deus perdoar. Os dois concordaram em pedir a mesma coisa, só de ângulos diversos. Mas quantas pessoas, também nas igrejas, vivem sem poder desabafar o que atormenta seu coração? Então a prática da confissão de pecados, de poder confessar os seus pecados e alguém poder orar por essa pessoa, é algo que precisa ser relembrado na igreja. Certamente nós teríamos menos pessoas emocionalmente doentes se essa prática fosse mais generalizada, porque nós tendemos a viver muito solitários com nossas aflições. A segunda tese das 95 teses, não, a primeira tese: quando nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz arrependam-se, Ele queria que a vida inteira dos crentes fosse arrependimento.
Arrependimento não é uma coisa que fica lá só por dia da minha conversão. É algo que marca a existência. O apóstolo Paulo, no final da sua jornada, ele escreve para Timóteo que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou presente, o principal. E na carta aos Romanos ele escreve: o bem que eu quero, esse eu não faço; o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Essa consciência nós não podemos perder se queremos permanecer em Cristo. Meus queridos, esse é o quadro. E quem sabe nos faz 4 perguntas. A primeira: Cristo realmente é o centro do meu pensar? É o centro do que se anuncia em nosso pequeno grupo, em nossa família, em nossa igreja? Segunda pergunta: o batismo é só um rito do passado? Ou é algo que me lembra a morrer com Cristo e ressuscitar com Ele? A ceia me lembra de que Cristo morreu pelos meus pecados, derramou seu sangue e seu corpo e seu sangue deu por mim e me presenteia com a graça de Deus. Em terceiro lugar, se eu vivo andando em círculos com algum problema, alguma coisa que eu fiz de errado, eu não deveria conversar com alguém sobre isso para alguém orar comigo e não ficar no meu tormento sozinho. Bom, meus filhos, é isso que eu queria trazer para vocês, mas eu trouxe alguns livros, eu queria mostrar eles para vocês. Se você não tem muito tempo, eu queria ler uma coisa curta e grossa sobre a reforma. Meu pai escreveu esse livrinho, O Verdadeiro Tesouro da Igreja. Eu trouxe uns 80 exemplares aí junto. 16 páginas. Você tem um resumo da reforma, explicando as 95 teses de Lutero, e no final as 95 teses também estão transcritas, se você quiser ler todas elas. Mas no seu comentário, meu pai destaca as principais. Se você quiser ter um pouquinho mais de informação, a editora Esperança publicou um livro com 24 pequenos artigos, assim, tipo artigo de jornal, 4, 5 páginas, tratando diversos assuntos do entorno da reforma e de Lutero. Então vai ter um artigo sobre Lutero como conselheiro, como Lutero lia a Bíblia, assim, coisa mais light, dá para ler na cabeceira da cama. Agora, se você quiser uma coisa para o osso para morder, eu tenho uma coisa muito boa para dizer para batistas. O melhor livro publicado nos últimos anos sobre Lutero é do batista Tiago Cavaco, um pastor português, cuidado como alemão. 3 dentadas que Martinho Lutero dá em nossa época. O Tiago Cavaco, ele já fez uma vez uma palestra em Curitiba, eu não fiquei sabendo, lamentavelmente, mas não era de ter. O cara tem uma semelhança com o Lutero, ele tem um estilo mordaz, ele morde de verdade. E uma mordada ele dá na igreja, não vou dizer qual é, uma segunda mordada ele dá na educação de filhos, e a terceira mordada ele dá na música do nosso tempo. E você vai ficar admirado com as 3 mordidas. Mas o que me impressiona é que ele conta como é que ele chegou a ler Lutero. E ele entende de fato Lutero, não é charlatão não. Ele, na escola dominical, ele deram um livro de autoajuda que aumentou seu desespero. Ele contou isso para o avô dele. Aí o avô dele, porque o livro de autoajuda normalmente não funciona, diz que ajuda, mas não ajuda, só piora para a pessoa que é honesta. Aí ele falou isso para o avô dele, o avô disse: então leia Lutero. E o resultado é um livrinho pequenininho, 35 páginas, 150 páginas. Eu tenho alguns exemplares comigo, espero que trouxe que chega para os batistas daqui, mas se não, a livraria ele pode trazer encomendas para você. Vale a pena ler, porque é cabeça, cara, e provocador. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu queria orar com vocês. Amado Senhor, Tu conheces a cada um de nós, e Tu sabes que também nós precisamos desse Evangelho que Lutero descobriu no seu tempo.
Nós queremos te agradecer que tu usaste para lembrar a tua igreja da palavra de Deus, de Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. E que nós podemos aprender com Ele a ter foco nas questões centrais. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas tocadas pelo Teu Evangelho, nossa consciência, e faz de nós, Senhor, Teus instrumentos em nosso tempo, no nosso lugar de trabalho, na nossa família, no nosso convívio, para que, Senhor, mais e mais pessoas venham experimentar a Tua maravilhosa graça e descubram o sentido da sua vida, que só Tu podes dar. Em nome de Jesus, amém.